Olá! Hoje nós veremos a continuação das ligações primárias. Já vimos ligação iônica e hoje veremos a ligação covalente e a ligação metálica, que fazem parte também das ligações primárias. Por que a gente estuda ligações químicas? Conforme a gente já viu, a gente estuda ligações químicas para poder entender o comportamento das substâncias e suas propriedades, na medida em que os átomos dessas substâncias são unidos para formá-las através dessas ligações. No final dessas aulas, você será capaz de reconhecer as ligações químicas existentes dos materiais e, portanto, entender as suas propriedades através disso. Temos aqui as fotos de alguns sólidos iônicos. Fica muito claro através delas que as substâncias iônicas são cristalinas. Podemos ver que a fórmula de uma substância iônica que é sempre composta apresenta do seu lado esquerdo metais. Temos aqui o sódio do lado esquerdo da fórmula, o cálcio, o manganês, o alumínio, o cálcio e o chumbo, todos metais. Os três tipos de ligações primárias resultam em três tipos de substâncias químicas diferentes. Temos as substâncias iônicas, que nós já vimos, formadas por íons. Conforme a gente já frisou, do lado esquerdo de todas as fórmulas aqui representadas, tem um metal. Por que isso acontece? Vamos recordar. As substâncias iônicas são formadas por íons. Para serem formadas por íons, tem que ter a formação de cátions e ânions. Os cátions são constituídos por metais que perderam seus elétrons da camada de valência. E, obrigatoriamente, cátions ficam do lado esquerdo da fórmula. Por isto, essa característica. Outra característica é que há uma grande diferença de eletronegatividade entre os átomos que se ligam através de uma ligação iônica para formar essas substâncias. Em segundo lugar, temos as substâncias moleculares, formadas por ligações covalentes. Como assim? Nós ainda não vimos ligações covalentes. Sim, mas nós podemos identificar as substâncias moleculares previamente, sem ainda ter visto o tipo de ligação que as constituem. Por exemplo, aqui nós temos H2. O H2 é uma substância molecular formado por moléculas de H2. Os dois átomos de hidrogênio são unidos entre si por ligações covalentes. Por que eu sei que é uma substância molecular? Porque não há a presença do metal. Isso é uma boa dica para você poder saber o que é uma substância ou como identificar uma substância molecular. Aqui no CO2, também percebemos que do lado esquerdo não temos metal. Enxofre não é metal. Flúor não é metal. Percebam que as substâncias moleculares podem ser simples e podem ser compostas. Os átomos que se unem para formar uma substância molecular ou não apresentam diferença de eletronegatividade ou apresentam uma pequena diferença de eletronegatividade. Por último, nós temos as substâncias metálicas, formadas por ligações metálicas. Na verdade, as substâncias metálicas são constituídas por cátions de metais. Mas isso é uma outra história que a gente vai ver daqui a pouco. Mas perceba que na fórmula de uma substância metálica, nós encontramos apenas átomos de metal. A ligação covalente. Antes de entrarmos propriamente na ligação covalente, vamos dar uma pequena recordada. Substâncias iônicas, formadas por ligações iônicas, sendo sólidos de elevados pontos de fusão e ebulição. Mas há também, agora, entrando em ligação covalente, as substâncias moleculares. Elas podem ser gasosas, líquidas ou sólidas à temperatura ambiente e apresentam baixo ponto de fusão. São constituídas por moléculas bem definidas. Mas o que é uma molécula? É um conjunto de átomos unidos entre si apenas e tão somente por ligações covalentes. Quem propôs o modelo da ligação covalente foi Lewis, em 1916. A ligação iônica, conforme a gente já viu, uma ligação não direcional. O que significa uma ligação não direcional? No caso da ligação iônica, a gente pode se lembrar que cátions e ânions se uniam em todas as direções e a magnitude dessa atração era a mesma independentemente da direção na qual isso acontecia.
Por isso é chamada de ligação não direcional. Já a ligação covalente é totalmente e altamente direcional. A gente já vai ver isso. Bom, temos aqui dois átomos se aproximando de alta eletronegatividade e, portanto, um átomo pode atrair o elétron do outro e vice-versa. Então, na ligação covalente, os átomos capturam mutuamente elétrons, resultando em uma órbita comum aos dois. Então, a gente poderia dizer que a ligação covalente é um par de elétrons compartilhado entre dois átomos. Quando os átomos se aproximam, seus orbitais começam a se sobrepor. Cada elétron pode ocupar o espaço em torno de ambos os átomos, ou seja, eles acabam sendo compartilhados. Como representar uma ligação covalente? Uma ligação covalente pode ser representada como um traço entre os dois átomos que se ligam. Por exemplo, aqui eu tenho um par de elétrons compartilhado. Quando eu tenho dois traços, são dois pares de elétrons, e três traços, três pares de elétrons compartilhados entre dois átomos. Como é que a gente pode entender a natureza direcional do compartilhamento de elétrons ou da ligação covalente? Isso significa que, quando um átomo vai se ligar ao outro numa ligação covalente, a aproximação se dá por uma única direção, ou seja, não é por qualquer direção, mas é por uma direção pré-definida. A gente pode, se isso não ficou claro, isso vai ficar mais claro aqui através da molécula do metano, o CH4. Os quatro átomos de hidrogênio se aproximam através de direções tais que o ângulo constituído entre o carbono e dois hidrogênios é igual a 109 graus e meio, e isso sempre acontece desta maneira. A ligação covalente pode ser dividida em apolar e polar. O que seria uma ligação covalente apolar? A gente pode dizer que uma ligação covalente apolar é uma ligação que não constitui um dipolo elétrico. Isso acontece quando dois átomos de mesma eletronegatividade, ou seja, mesma capacidade de atrair elétrons, se aproximam. Desta maneira, não vai haver preferência pelo par de elétrons. Ambos os átomos atrairão o par de elétrons com a mesma intensidade. Então, os elétrons passarão iguais intervalos de tempo nas vizinhanças de cada átomo. Isso se chama ligação covalente apolar. Já existe também a ligação covalente polar. Quando é que a ligação covalente polar aconteceria ou acontece? A ligação covalente polar, ela acontece quando átomos de diferente eletronegatividade se aproximam. Desta maneira, eu tenho aqui que a atração para os elétrons não se dá com a mesma intensidade. Então, o par de elétrons fica mais próximo sempre do átomo mais eletronegativo do que do outro átomo. Então, repetindo, o compartilhamento não vai se dar de forma igualitária. Para a gente poder representar ou explicar melhor isso, a gente pode recorrer a esse esquema, onde eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio unidos entre si por ligação covalente apolar, porque eles são iguais, e a gente consegue perceber a simetria na distribuição da densidade, na distribuição da carga, né? Perceba que aqui a ligação é completa e totalmente simétrica. Já no HCl, quando eu tenho uma ligação covalente polar, eu tenho uma densidade eletrônica maior para o lado do cloro do que para o lado do hidrogênio, constituindo um dipolo elétrico, onde o polo negativo ou a carga negativa parcial encontra-se do lado do cloro e a carga negativa parcial, positiva parcial, encontra-se do lado do hidrogênio. Então, temos aqui um resumo do que a gente viu. Temos a ligação covalente apolar, onde o par de elétrons ligantes é igualmente compartilhado entre os dois átomos que se ligam. Isso se dá, por exemplo, no H2. Temos a ligação covalente polar,
onde o par de elétrons ligantes é desigualmente compartilhado. Isso se dá, por exemplo, no caso do HCl. E temos a ligação iônica, onde o par de elétrons é essencialmente não compartilhado, como no caso do NaCl. Na ligação iônica, a polaridade, a diferença de eletronegatividade é tão grande que os dois polos se dão em duas partículas separadas, que são o cátion e o ânion. A ligação, portanto, será tanto mais polar quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos que se ligam. Então, existem ligações mais polares que outras? Sim, existe, né? Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais polar será a ligação. Tem aqui um resumo disso que a gente acabou de ver. Olha aqui o F2, como a distribuição da carga é idêntica entre os dois átomos de flúor que se ligam. Já no HBr, eu tenho uma desigualdade na distribuição da carga. Está mais próximo do Br do que H, a densidade ou a nuvem eletrônica. No HF, já tenho quase que uma ligação iônica. A diferença é muito clara. O F é muito mais negativo do que o H, do que aqui no caso do HBr. E NaF, onde a ligação é iônica. Então, eu tenho um lado, uma partícula, que é o cátion, positivo, e uma partícula, que é o ânion, negativo. Linus Pauling, o grande químico, detentor de 2 prêmios Nobel, fez um trabalho brilhante sobre a eletronegatividade. Ele atribuiu a cada elemento da tabela periódica, excetuando-se os gases nobres, ele atribuiu um valor relativo de eletronegatividade. Por isso que não tem unidade os valores de eletronegatividade. A gente pode ver aqui esses valores, ou alguns exemplos desses valores, né? E a gente pode, dessa maneira, mensurar o quão polar é uma ligação. Veja que a ligação mais polar ocorrerá entre o flúor, cuja eletronegatividade tem um valor igual a 4, e o césio, que é igual a 0,7. Então, a gente pode dizer que de todas as ligações aqui nessa tabela, ou na tabela periódica, o F e o césio, o flúor e o césio, terão a ligação mais polar de todas. Existem tabelas ou aplicativos que você encontra de tabela periódica que apresentam os valores de eletronegatividade com mais casas depois da vírgula, de tal maneira que você pode aí ter uma precisão maior neste cálculo. Por último, nós temos a ligação metálica. O que é a ligação metálica? A ligação metálica é uma ligação entre átomos de metal, formando os metais que a gente conhece ou as ligas metálicas que a gente conhece. É uma atração também muito forte, como toda ligação primária. Vemos aqui vários átomos do metal próximos e, portanto, fazendo a ligação. E de que maneira essa ligação acontecerá? Bom, os metais, conforme a gente sabe, têm uma baixa atração pelos seus elétrons da camada de valência. Então, facilmente, eles perderão esses elétrons. Ao perderem esses elétrons nas ligações metálicas, esses elétrons ficarão compartilhados por todos os cátions dos metais que igualmente perderam seus elétrons. Esses elétrons livres estarão envolvendo todos os cátions do metal. Os demais elétrons, os que não estão na camada de valência, os das camadas mais internas, continuarão firmemente ligados ao núcleo. Então, recordando aquilo que a gente já viu e aquilo que a gente está vendo. A ligação iônica envolve a transferência de elétrons e é não direcional. A ligação covalente envolve o compartilhamento de elétrons e é direcional. Já a ligação metálica envolve o compartilhamento de elétrons, porque todos os elétrons estão sendo compartilhados por todos os cátions metálicos, e é não direcional, porque os cátions sentem a mesma atração por todos esses elétrons, não importa a direção. Então, repetindo, na ligação iônica nós temos um conjunto de íons positivos imersos num mar de elétrons. Isto explica a alta condutividade elétrica dos metais. Explica também seus altos pontos de fusão e ebulição.
E explica também a maleabilidade e ductilidade dos metais. Porque se a gente pensar na seguinte situação, eu tenho um metal e eu submeto esse metal a um esforço mecânico externo. No cristal do metal, camadas e camadas desses cátions envoltos por elétrons sofrerão um deslocamento. Ao sofrerem esse deslocamento, eles continuarão envolto no mar de elétrons, de tal maneira que não vai haver repulsão entre os cátions, como aconteceria na ligação iônica, que há repulsão e, portanto, a substância iônica se quebra. Aqui, ela simplesmente se deforma. Daí o fato das substâncias metálicas serem dúcteis. Tem aqui a comparação de alguns pontos de fusão e ebulição de alguns metais. Perceba que o lítio tem um ponto de fusão de 179 graus Celsius. Se eu for vendo o magnésio, já é maior, 651, o ferro 1538, o ouro 1063 e o tungstênio 3370 graus Celsius. A gente pode perceber que os pontos de fusão das substâncias metálicas podem ser altíssimos. Algumas propriedades associadas às ligações metálicas. As substâncias metálicas têm alta condutividade elétrica e térmica. Já os materiais cerâmicos, que são constituídos por ligações iônicas ecovalentes ou covalentes, são isolantes, pois não possuem elétrons livres na ligação química. Isso é uma característica dos metais. As substâncias metálicas permitem grande deformação plástica, pois as ligações são móveis, como a gente acabou de ver. Já isso não acontece com as ligações iônicas e as covalentes. Portanto, os materiais cerâmicos são frágeis, pois as suas ligações são rígidas e, ao serem submetidos a ações mecânicas externas, se quebram. As substâncias metálicas possuem brilho metálico, pois seus elétrons são móveis, trocando de nível energético com muita facilidade, emitindo fótons, o que dá o brilho metálico. Substâncias metálicas, não se esqueçam, são cristalinas como as iônicas e tendem a ter também número de coordenação, como nas substâncias iônicas. Só que os números de coordenação das substâncias metálicas são muito altos, porque as substâncias metálicas apresentam partículas cujos raios são próximos entre si. Influência da energia de ligação em algumas propriedades dos metais. Quanto maior a energia envolvida na ligação química, há uma tendência de maior ser o ponto de fusão da substância. Por quê? Porque quanto maior a energia envolvida na ligação química, mais forte ela será e, portanto, mais difícil de ser quebrada. Maior a resistência mecânica, maior a dureza, maior a estabilidade química e menor a dilatação térmica. Bom, temos aqui uma pirâmide que a gente vai depois rever, porque nós ainda não vimos as ligações secundárias. Mas nós podemos ver aqui os metais que estão nessa pirâmide localizados aqui, porque eles são formados por ligações metálicas. Já cerâmicas e vidros encontram-se aqui entre a ligação covalente e a ligação iônica, porque eles podem ser constituídos pelos dois tipos de ligação. Já os polímeros, eles se encontram entre as ligações covalentes e as ligações secundárias, porque eles são, de fato, constituídos por esses dois tipos de ligação. E os semicondutores, que são um tipo de cerâmica, encontram-se aqui na ligação covalente, porque os semicondutores são formados por ligações covalentes. Eu espero que esse quadro, ou esta pirâmide, tenha feito com que você faça um link entre os materiais que a gente viu e o tipo de ligação que os formam. A gente vai ver agora alguns exercícios que são aplicação da teoria das ligações iônicas e das ligações covalentes e metálicas que já vimos, ou seja, das ligações primárias. Vamos lá. Dentre as alternativas a seguir, assinalar a que contém a informação incorreta. A. Ligação covalente é aquela que se dá pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Correto, é essa a definição de ligação covalente. B.
O composto HCl é iônico. Opa, podemos parar por aqui. O composto HCl é molecular, pois no composto HCl, ou na sua fórmula, não há metal do lado esquerdo, portanto, ele não é iônico. C. O composto formado entre um metal alcalino e um halogênio é iônico. Ora, todo composto formado por um metal e um outro grupo vai ser um composto iônico. Está correta também. A substância de fórmula Br2 é molecular. Correto também. A substância de fórmula Br2 é formada por moléculas de Br, constituída por 2 átomos de bromo unidos entre si por ligações covalentes apolares. E a substância de fórmula CaI, iodeto de cálcio, é iônica. Correto também. Do lado esquerdo dessa fórmula tem o cálcio, que é um metal, o que caracteriza uma substância iônica. Então, a nossa alternativa incorreta, que torna o exercício correto, é a alternativa B. Segundo exercício, sejam as seguintes substâncias, Kf, SO2, I2 e HI. As ligações químicas existentes entre seus átomos são, respectivamente. Antes de olharmos as alternativas, vamos olhar as substâncias e depois procurar as alternativas. Kf. Kf tem metal do lado esquerdo, então com certeza a ligação é iônica. Estamos agora, então, com a alternativa A, B e D como possíveis. SO2. SO2 não tem metal do lado esquerdo da fórmula, portanto, é uma substância molecular. Como os átomos são diferentes, a ligação é covalente polar. Então, nós podemos jogar fora a alternativa D. Ficamos com a alternativa A e B. I2, iodo, substância molecular formada por moléculas de 2, constituída por ligações covalentes apolares. Jogamos fora, portanto, a alternativa A e ficamos com a alternativa B, que é complementada como sendo correta pelo fato do HI ser formado por ligações covalentes polares. Então, a alternativa correta, alternativa B. Diga quais são as ligações existentes entre os átomos dos elementos abaixo, iônico ou covalente, e classifique cada ligação como polar ou apolar. Cl2, ligação covalente apolar. B, HBr, ligação covalente polar. C, H2, ligação covalente apolar. D, opa, agora tem metal do lado esquerdo, ligação iônica. Toda ligação iônica é polar. E, ligação covalente apolar. CO, ligação covalente polar. KF, temos de novo metal do lado esquerdo, portanto, no item G, KF apresenta a ligação covalente, ligação iônica, e toda ligação iônica é polar. HCl, ligação covalente polar. Considere as substâncias representadas por suas respectivas fórmulas. Perceba que agora ele fala de substâncias. Quais são iônicas, quais são moleculares e quais são metálicas. FeCl2. Fe é um metal, está do lado esquerdo da fórmula, substância iônica. K2O. K é um metal, do lado esquerdo da fórmula, substância iônica. HBr, substância molecular. Cl2, substância molecular. Ca, agora nós temos metal, mas só metal, portanto, substância metálica. Cl2O, não temos metal, portanto, substância molecular. SO3, substância molecular. Dadas as afirmações, 1. A eletronegatividade do bromo é maior do que a do flúor, o que explica o fato de a molécula de HF ser mais polar que a molécula de HBr. O que ele quer nesse exercício é que eu diga se é correta ou incorreta, né? Na verdade, quais são corretas? Essa afirmação é incorreta porque a eletronegatividade do bromo é menor do que a do flúor. 2. O raio do átomo neutro de sódio é maior do que o raio do seu respectivo cátion. É verdade, porque quando o sódio
perde elétrons, ele perde elétrons da última camada ou da camada de valência, mas ele perde a camada inteira. Portanto, o átomo neutro é sempre maior que seu respectivo cátion. A ligação iônica é caracterizada pela união entre um cátion e um ânion por meio de uma atração coulombica. É verdadeiro. Isso aí é a definição de ligação iônica. A única coisa que eu teria a acrescentar é que, ao invés de atração coulombica, você também pode defini-la como, você também pode falar no lugar atração eletrostática. É a mesma coisa. Compartilhamento de elétrons devido à baixa diferença de eletronegatividade é a base para a formação de ligações covalentes. Substâncias moleculares resultantes dessas ligações apresentam-se como líquidos ou gases à temperatura ambiente. Apresentam-se como sólidos também, portanto, essa alternativa ou esta afirmação é incorreta. Então, estão corretas as afirmações 2 e 3. Mais uma. Agora o exercício 6. Nas figuras 1 e 2 estão representados dois sólidos cristalinos, que exibem dois tipos diferentes de ligação química. Considere essa afirmação e diga o que é correto afirmar. Bom, vamos verificar primeiro os esqueminhas. Fica claro que na figura 1 a gente tem um metal, porque a gente tem cátions e uma nuvem de elétrons ou um mar de elétrons. Isso é característico das substâncias metálicas. Na figura 2, claramente vemos uma substância iônica, pois temos aí cátions e ânions muito juntos, muito unidos. Bom, a figura 1 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. É verdade, os metais são sólidos condutores de eletricidade. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos ver as outras. A figura 2 corresponde a um material que é, no estado sólido, um isolante elétrico. A figura 2 corresponde a um material que é, no estado líquido, um isolante elétrico. Me deu um tilt aqui, mil desculpas. É errado, porque no estado líquido, a substância representada pela figura 2 seria um condutor. Tá? A figura 2 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Não, as substâncias iônicas no estado sólido não conduzem eletricidade. A figura 1 corresponde ao material que, dissolvido em água, é um isolante elétrico. Epa! Os metais nem se dissolvem em água, são insolúveis em água. Bom, terminamos a aula, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado, mas nós teremos várias oportunidades para fazer a recordação desta parte da matéria através de exercícios e também através do teste que faremos e que reveremos, que nós vamos rever, e de todas as formas que vocês podem se contatar comigo e tirarem as dúvidas, ok? Bom trabalho para vocês, bom finalzinho de noite aqui e até a nossa aula. Até lá!